Agora, gente, nós vamos resolver, né, algumas questões juntos da lista de distribuição eletrônica e modelo dos orbitais atômicos. Eu coloquei aqui para vocês a segunda questão, né, da lista, que fala assim: os implantes dentários eles estão mais seguros no Brasil e já atendem às normas internacionais de qualidade. O grande salto de qualidade aconteceu no processo de confecção dos parafusos e pinos de titânio, que compõem as próteses feitas com ligas de titânio. Essas próteses são usadas para fixar coroas dentárias, aparelhos ortodônticos e dentaduras, nos ossos da mandíbula e do maxilar. Considerando então que o número atômico do titânio vai ser 22, sua configuração eletrônica será, né? Então vamos para a resolução dessa questão. Na distribuição eletrônica, para fazer a distribuição eletrônica, você tem que aprender o diagrama de Linus Pauling, né? Que é esse aqui que está ao lado. O titânio, o número atômico dele é 22, ou seja, ele vai ter 22 elétrons. Para isso, a gente precisa fazer a distribuição. Coloquei aqui a distribuição. Vamos lá. Vamos seguir na seta, né? Vai ficar 1s2, 2s2, já temos 4 elétrons. 2p6, 10. Aí, 3s2, 12. 3p6, 18. 4s2, 20 e 3d2, 22. Então, você fez a distribuição desses elétrons através do diagrama. A resposta correta vai ser a letra D, né? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d2. Coloquei aqui essa questão também, que é muito fácil, que foi a questão de número 3 da lista, que pergunta qual o número atômico do elemento que possui na última camada eletrônica dos seguintes subníveis, 4s2 e 4p5. Para você descobrir o número atômico, né, o número de elétrons, você deve fazer a distribuição eletrônica, né, através do diagrama de Linus Pauling. Então, tem que terminar em 4s2, 4p5. Vamos lá. 1s2, 2s2, né? Seguindo o diagrama. 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 e 4p5, né? Aqui no diagrama tem 4p6, mas é porque vai até 6 elétrons, o subnível P. Porém, a terminação ele quer que termine em 4p5, então foi aí. Somando, né, a quantidade dos expoentes, que são os elétrons, esses números que ficam em cima, deu 35, né? Então o número atômico vai ser 35, que é do elemento bromo. Bom, pessoal, a questão 6 na lista de vocês pede para eu identificar os valores do número quântico principal e do número quântico, né, secundário para os seguintes subníveis. Podemos ver, né, que, como a gente já havia comentado na nossa aula, que o número quântico principal é o lugar onde se encontra o nível de energia do elétron e pode ser representado pela letra N. E ele também pede para eu informar o número quântico do subnível, né? Que esse número quântico do subnível, como a gente havia comentado, ele é chamado de número quântico secundário ou de azimutal, que é referente ao subnível de energia do elétron. E pode ser representado pela letra L. Então, nós sabemos, né, que cada nível ele comporta uma quantidade máxima de elétrons distribuídos nos subníveis de energia. Bom, aí nós vamos aqui para a letra A, né, que pede para eu tentar identificar qual o número quântico principal, né? Ele me deu aqui o 2p, então eu sei que o último subnível a ser preenchido foi o 2p, portanto, ele possui o número quântico principal n igual a 2. Por que eu sei disso, né? Porque, olhando bem aqui a tabela, né, nós podemos ver que o 2p ele está na camada L. E a camada L, ela refere-se ao nível de energia, né, igual a 2. Então, o número quântico principal do 2p é o 2. E qual será o número quântico secundário?
De acordo com a tabela aqui ao lado, eu posso ver que o subnível P, ele é representado por 1. Então, nós acabamos de achar, né, o número quântico principal e o número quântico secundário do 2P. Agora nós vamos para a letra B, né, que nós vamos fazer do mesmo jeito que nós fizemos na letra A. Aqui ele fornece, né, o subnível 5F, então eu sei que o último subnível a ser preenchido foi o 5F. Nós podemos ver aqui na tabela que o 5F ele está na camada O, que tem como nível de energia igual a 5. Então, eu sei que o número quântico principal será igual a 5. E como o subnível é F, eu olho aqui na tabela e vejo que o número quântico secundário do F é 3. Então, está aí, né? O número quântico principal é o 5 e o secundário será o 3. Na letra C, ele me fornece o subnível 3S. Então, eu sei que o último subnível a ser preenchido foi o 3S. Podemos ver aqui na tabela que o 3S ele está na camada M e que tem como nível de energia igual a 3. Então, eu já sei que o número quântico principal será igual a 3. E como o subnível é S, eu olho aqui na tabela e vejo que o número quântico secundário do S é o 0. Então, né, nós encontramos o número quântico principal, que será N igual a 3, e o secundário, que será L igual a 0. Na letra D, eu tenho o subnível 4D. Então, eu também sei que o último subnível a ser preenchido foi o 4D. E na tabela, o 4D ele está na camada N, que tem como nível de energia igual a 4. Então, o número quântico principal será igual a 4. E como o subnível é D, né, eu olho aqui na tabela e vejo que o número quântico secundário do D é o 2. Bom, a próxima questão a ser respondida é a questão de número 7. E ele pede para eu identificar quantos orbitais há no nível N igual a 5. Bom, né, vendo aqui, né, no diagrama, o número quântico principal será o 5, que está na camada O. Então, ele quer saber quantos orbitais cabem nesse nível. E no diagrama aqui, eu posso ver que no nível 5, eu tenho os subníveis S, P, D e F. E olhando na tabela ao lado, eu posso ver que no subnível S, né, eu tenho um orbital. No subnível P, eu tenho 3 orbitais. No subnível D, eu tenho 5 orbitais. E no subnível F, eu tenho 7 orbitais. Somando tudo, né, eu posso dizer que no nível 5, eu tenho 16 orbitais. E por fim, nós vamos responder a questão de número 8, né, que ela pede o seguinte: considerando a distribuição eletrônica do átomo de enxofre em seu estado fundamental, Z igual a 16, assinale, né, fazendo a aplicação correta da regra de Rand. Bom, primeiramente, né, eu faço a distribuição eletrônica do átomo de enxofre, que vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Somando os expoentes, eu tenho 16 elétrons. Feito isso, eu vou procurar saber o que é a regra de Rand, né? A regra de Rand, ela trata do arranjo de elétrons, né, nos orbitais de um átomo. E ainda diz que esse preenchimento dos elétrons, eles devem ser feitos de modo que se obtenha o maior número possível de orbitais desemparelhados. Sabendo disso, eu vou fazer o desemparelhamento dos elétrons, né, nos orbitais, respeitando a regra de Rand. Aqui, esse último nível a ser preenchido foi o 3, né? O subnível 3 foi o último a ser preenchido e nele tem os 6 elétrons de valência, né? Que é o 3s2 e o 3p4, somando dá 6 elétrons. Então, eu vou buscar desemparelhar esses 6 elétrons respeitando a regra de Rand. Que, então, eu faço a distribuição dos orbitais, né? No S eu tenho um orbital e no P eu tenho 3 orbitais. Agora eu vou acomodar os elétrons, né, de acordo com a regra de Rand, e eu vou preencher nos orbitais, né, elétron a elétron, e nunca vou adicionar 2 elétrons por vez. Eu tenho que obedecer à regra.
Primeiramente, eu coloco um elétron em cada orbital, como nós podemos ver aqui na primeira imagem. E eu tenho quantos elétrons, né? Quando eu vou preenchendo um por vez. Eu tenho 4 elétrons distribuídos. Porém, ainda faltam 2, né? Faltam 2 elétrons que estão sobrando, pois são 6 elétrons. E esses 2 elétrons eu posso acomodar no S, né? Pois ele pode receber 2 elétrons. E o outro, né, no primeiro orbital do P, que agora eu tenho 6 elétrons. Eu acomodei os outros 2 elétrons no orbital S e o outro no orbital P. E aí, somando tudo, né, contando, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu desemparelhei os elétrons e respeitei a regra de Rand, né, acomodando um elétron por vez.